Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes violam a minha lei, profanam os meus santuários, não fazem distinção entre o sagrado e o profano, não ensinam a diferença que há entre o impuro e o puro, desviam os olhos dos meus sábados, e eu mesmo sou desonrado entre eles. Em relação ao sábado, sabemos que foi para os judeus, né? Israel, as nações, Paulo, com seu evangelho salvífico, que ainda salva hoje, porque se descer um anjo do céu e pregar evangelho diferente, considere anátema tal evangelho. Mesmo que venha um profeta como Cacu dizendo que está trazendo um novo evangelho, não se tem que trazer nenhum novo evangelho. O evangelho de Paulo é o suficiente para todas as gerações e épocas, né? E fique claro que o sábado aqui é a Torá, né? O Velho Testamento, né? O Velho Testamento. Não temos mandamento para pagar dízimo no Novo Testamento, para circuncidar. Eu digo nas 14 cartas de Paulo, de Romanos a Filemon. Paulo diz que se um irmão entre os Gálatas se circuncidasse, ele rompeu com Cristo. Caiu da graça, está obrigado a obedecer toda a lei de Moisés, e a lei exige e requer perfeição. A lei espiritual e boa, só que exige perfeição. Quebrou um ponto, é culpado de todos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E a lei, Paulo disse que a lei se destina não ao justo, mas é para os iníquos, rebeldes. Inclusive, ele diz lá em 1 Timóteo 1,9, é para os profanos, né? Quem faz profanação. É para esses que se destina a lei, né? Para os profanos. Quem faz a profanação. Que é um assunto que eu queria falar nesta manhã, né? Sobre profanos. Homens, mulheres, profanos. E a profanação é o oposto, o contrário da santidade, da santificação. Porque um profano, o que é um profano? É um homem, uma mulher que desrespeita o sagrado. No caso, o sagrado hoje é a palavra de Deus. As escrituras, né? Que está escrito na Bíblia, aqui estão os mandamentos do Eterno, né? Então, pisar em qualquer mandamento, somente as cartas de Paulo, qualquer mandamento que Paulo estabeleceu é ser um profano. Por exemplo, um polígamo, um adúltero, um bígamo, uma mulher que tem marido vivo, não é viúva, o marido está vivo, ela arruma outro homem, é uma mulher profana. O homem que toma essa mulher é um homem profano. Romanos 7, versículos 2 e 3, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, diz que uma mulher só pode casar segunda vez se o marido falecer. E aí os pastores dão carta de divórcio, pastores profanos, profanadores, profanam a palavra de Deus, desrespeitam a palavra de Deus, a Bíblia,
querem demonstrar o quê? Que eles têm mais autoridade que a Bíblia. Diz a Bíblia é um livro velho, obsoleto, do passado. E a igreja moderna, essa igreja profana de Laodiceia, catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo, embora com dons carismáticos, tudo profano. A profanação está na terra. Simplesmente a profanação está na terra. Ainda que em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é para fugir das fábulas ímpias. Fábulas ímpias são fábulas profanas. O que é uma fábula? É uma narrativa curta e imaginária. Por exemplo, cada capítulo do livro do Cacu é uma fábula, é uma imaginação do Cacu Felipe. Não tem base escriturística, não está fundamentado na Bíblia. O serviço dele é desfazer da Bíblia. E não é só o Cacu, não. É a pregação de William Souto Santiago, Maomé, Buda, do catolicismo. É tanta fábula hoje. Desde o momento que você crê numa coisa que não está escrito na Bíblia, está escrito no livro de um homem, ou é estatuto de uma igreja, dogma de uma igreja, ismo de uma igreja, regulamento interno de uma igreja, pronto, você é um profano. Por exemplo, vou dar aqui uns exemplos. Crê em purgatório, você é um profano. Crê em sono da alma, que você vai apagar depois da morte. Nem o rico apagou. Se seus olhos não forem abertos aqui na terra para ver os mentirosos, os falsos mestres, falsos cristos, falsos pastores, falsos doutores, seus olhos vão se abrir no Hades. O rico, os olhos dele só abriu no Hades. Depois que o corpo foi para o cemitério, os olhos dele, os dois olhos dele abriu no Hades. Um dia seus olhos vão ser abertos. E essas pregações não abrem seus olhos, é o Hades. E quando sua alma cair no Sheol, na hiena de fogo, no lugar de tormento, no inferno, aí abre de vez. Não espere, como rico, para seus olhos serem abertos no Hades. Busque o colírio de Deus para seus olhos serem abertos em vida. Porque depois da morte não tem jeito de arrepender ou voltar atrás. Acabou, você não tem corpo. O corpo está no túmulo, no cemitério. Então, doutrinas como purgatório, som da alma, reencarnação, transmigração, que vai virar uma formiga, uma barata, um rato. Essa crença tem na Índia, né? Tudo isso aí é profano. São coisas que não estão escritas na Bíblia. Mombrana fala isso na era de Éfeso, né? Aqui na mensagem das 7 eras da igreja, esse livrinho aqui, Era de Éfeso, a Mombrana fala sobre isso. Os homens põem coisas em seus livros e aí você deixa de crer no sagrado, que todos os livros são profanos. Todos os livros são profanos. O único livro sagrado está escrito, Bíblia Sagrada. Não é livro do Cacu Felipe Sagrado. Tem nada de sagrado aí, não, é profano. Evangelho segundo o Espiritismo. Tem tanto livro na Terra, né? Outras Bíblias, mas não é sagrado. Não foram homens inspirados por Deus que escreveu tais coisas. É o império dos homens. Deus fez os homens livres. Mombrana diz isso. Estava lá no filme de Cecil Demille, Os 10 Mandamentos. Né? E os homens fizeram dos próprios homens escravos. E como que escraviza? Trazendo coisas fora da Bíblia. A Bíblia não escraviza ninguém.
Meu filho sempre me pergunta assim, papai, o senhor está pregando, o senhor não tem medo de escravizar os outros, criar um novo império? Eu disse, dessa vez eu estou pregando as Escrituras. As Escrituras não escravizam ninguém. Se o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade. João 8,32, e a verdade vos libertará. Dessa vez, é as Escrituras. Como que as Escrituras vai escravizar um homem, uma mulher? A verdade liberta. Os dogmas, essas coisas de gente caduco, fábulas ímpias, fábulas profanas, essas miragens falsas, visões falsas, sonhos falsos, revelações falsas, igrejas falsas, pregações falsas, aí escraviza. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. A Bíblia não escraviza ninguém. A Bíblia é o contrário, ela liberta do catolicismo, liberta do protestantismo. Seu inimigo não é a Bíblia deveria ser seu amigo. A Bíblia, na verdade, a Bíblia é o maior inimigo do catolicismo, das igrejas protestantes, luteranas, calvinista, batista, presbiteriana, adventista, mormon, testemunho de Jeová. A Bíblia, na verdade, é o maior inimigo das igrejas do movimento pentecostal. Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, a Bíblia é o maior inimigo. Embora a Bíblia não tenha inimigo nenhum, mas eles têm a Bíblia como inimigo. Eles querem que vocês ouçam só a pregação das igrejas deles, só o líder deles. Não vá pela Bíblia. Isso é o Deus pentecostalismo, Deus é amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo e diversas outras igrejas, e o neopentecostalismo também. A Bíblia não é inimigo de ninguém, mas eles têm a Bíblia como inimigo. Não vá pela Bíblia. A Bíblia é um livro de 2.000 anos atrás. A igreja tem que modernizar. Nessa modernização ficou profano. Mesmo Cacu Felipe. A Bíblia é o maior inimigo de Cacu Felipe. Embora a Bíblia não tenha inimizade com ninguém. Mas Cacu Felipe manda queimar a Bíblia. Por que ele manda queimar a Bíblia? Por que eu fiquei com Cacu 10 anos sem a Bíblia em português? É um soldado desarmado. Desarmado é mais fácil do diabo derrotar. Né? Ou pisar em cima, deitar e rolar. Né? Não havia Bíblia, de fato, no tempo de Jesus, ou seja, o livro. Né? Veio com Lutero. Mas desacorrentou os filhos de Deus do catolicismo. E hoje ainda desacorrenta do catolicismo, protestantismo, pentecostais evangélicos, neopentecostais e neopentecostais, e esses sofismas, ismos, heresias. E conhecereis a verdade. João 8,32. Verdade não é Cacu, é as Escrituras. E ela vos libertará. Sua libertação está na Bíblia. Compre uma Bíblia de Jerusalém. Eu estava vendo ontem, né? Alguém comentar sobre essa Bíblia, da Paulus, editora Paulus. Bíblia católica. Aí ele dizendo, embora é uma Bíblia da Paulus, católica, mas ela é fiel. É a mais fiel ao original grego, né? Hebraico. Ela é tão fiel que o nome de Deus aqui é Yehová, Yahvé. Né? Você pega o rodapé, em Mateus 1,21, lá diz que o nome de Jesus é Yehoshua, 8 letras. Com 8 letras, né? Então, eu estava vendo alguém comentar sobre a Bíblia de Jerusalém, e disse, eu vou mostrar algo aqui, ele dizendo. Aí ele lê aqui o Êxodo, para provar que a Bíblia está correta, que Deus é poderoso, e guardou a sua palavra, fez com que a palavra dele estivesse certa, embora é católica, a editora aqui, ó, Paulus.
Ele disse, vou ler Êxodo 20, né? Mostrando que a igreja não adulterou a Bíblia de Jerusalém. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe, eu estou lendo aqui, que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não as servirás. Você dá banho, imagem de escultura, lavar ela, porque pega poeira, né? Trocar de roupa, lavar a roupa da imagem de escultura. Você está servindo a imagem de escultura. Isso é profanação. Não te prostrarás diante desses deuses. Já está dizendo, já está proibindo ter imagem. Aí você vai desobedecer? Compra uma Bíblia de Jerusalém católico. É a Bíblia católica. Eu estou usando uma Bíblia de editora católica. Mas o conteúdo aqui dentro é sagrado. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, Jeová, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vê que a igreja romana, a Paulo pertence à igreja católica, editora aqui. Mas não tem nada adulterado nessa Bíblia. Como o professor estava dizendo, a igreja católica não fez essa idiotice. Existe o grego e o hebraico. Para se comparar a tradução, e tanto o grego e o hebraico mostram que não há nenhuma adulteração. Portanto, compre uma Bíblia de Jerusalém. Eu estou fazendo propaganda, né? Mas é uma Bíblia boa, é a melhor, é a tradução que eu uso para pregar nessa hora, né? Em que estamos vivendo, que hora vai ser o arrebatamento? Que hora será o arrebatamento? O horário do rápido. Entende que é bom saber a hora que vai ser o arrebatamento? Mas devemos procurar ser santos e não profanos. Devemos procurar ser puros e não impuros. Ele vai levar uma noiva das Escrituras. A noiva de Jesus Cristo é a noiva da palavra, né? E voltou às Escrituras, como eu coloquei uma pregação ontem. Você terá que ser chamado de cafona, quadrado, fanático, radical, tudo quanto é nome ruim. Ao voltar para a Bíblia, as Escrituras, ao recuar a maquiagem, coisa de Jezabel, né? Pintura de esmalte nas unhas, batom nos lábios, maquiagem no rosto, ao recusar a calça comprida e os artigos masculinos, não usará a mulher isso, Deuteronômio 22, 5. Usará roupa decente, 1 Timóteo 2, 9. Banirá a televisão é um objeto profano, você não sabe o tanto de demônio que te seduz através desse aparelho, não? Os que amam a mentira, profanos, os que praticam mentira, profanos, ficarão de fora da cidade santa. Apocalipse 22, 15, está escrito. É claro que o diabo tem seus aparelhos, seus instrumentos para fazer você virar um profano. Tem coisa que você tem que se libertar disso. Meu Face, eu posso dizer, está quase bom. E por quê? Porque está quase eu sozinho lá. Eu disse que do que adianta você fazer amizade no Facebook com determinadas pessoas, se ele colocar uma coisa profana lá, você vai ver no seu feed de notícias. Difícil, horrível. Mas temos que lutar para ser santos.
Temos que correr atrás, esforçar pela santidade, santificação. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É o passaporte para o céu. É o direito da entrada. Sede santo. Malaquias 3, versículo 18 diz: então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Um é santo, o justo, e o outro é ímpio. Entre aquele que serve a Deus, os santos, e aquele que não serve, os profanos, que não vão pelas Escrituras. Eu devo ler Mateus 25, 6 em diante, diz aqui que 25, pode ser o 5 também, atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo, as 10 virgens. Todas, sem exceção. Até as virgens prudentes dormiram, cochilaram. É o horário, meia-noite o relógio biológico do sono funciona. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito, um despertar. O noivo vem aí. Logo à meia-noite. Logo à meia-noite? À meia-noite. E aí o grito diz: o noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo é a palavra. Não é só isso, se apresentar a ele. Primeiro tem que se alinhar às Escrituras. Alinhar com a palavra, porque ele é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, a palavra, o verbo era Deus. Desalinhado da Bíblia. Vai ficar fora, vamos ficar fora. Está tudo desalinhado. O noivo vem. Queira ou não queira, aceite ou não aceite. Ele vem à meia-noite, está escrito aqui, e o noivo vem aí, o grito diz, essa é a hora dele chegar, saia ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Ele não tinha azeite suficiente naquela hora da meia-noite. E ela é no Brasil, viu? Chefsport, Lusiane, Tabernáculo, 25 de novembro de 1960, a hora da meia-noite é aqui no Brasil. Não é na África Negra, é no Brasil. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. E aí, se nós dermos o azeite, as prudentes dizendo, nem vocês entram e nem nós entramos. É individual. Cada um cuida de si mesmo, cada um opera a vossa salvação com temor e tremor. Deixa de ser profano, ainda tem jeito. A meia-noite é a hora dos santos vivos manifestarem as Escrituras. Soldado da Bíblia, soldado das Escrituras, se levante, homem e mulher, tome a espada do Espírito, a palavra de Deus nesta hora da meia-noite, para decepar heresias, ismos, doutrinas falsas. Ou toma agora, ou não tomará nunca mais. Não restará muito tempo. E então foram comprar o azeite e o noivo chegou à meia-noite. Cacu diz que o rapto não é na meia-noite. Mateus 25 é à meia-noite. Então foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele, tudo à meia-noite, para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Elas vêm gritar para a porta abrir. Que hora que a porta fechou? À meia-noite. Estamos nessa hora, na hora do despertar. Não brinca, tome cuidado.
somente com desrespeito contra o sagrado, ou profanar o sagrado. Cuidado, o sagrado é a Bíblia, Bíblia sagrada, santa palavra de Deus. Homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras. Está aí. Selado, 27 livros do Novo Testamento, fechou no Apocalipse, não entra mais nada. Não entra livro de Mormon, livro de Cacu, revista da Torre de Vigília dos TJ, livros de Ellen Goodwhite, Adventista, Joseph Smith, Charles Taze Russell, não entra mais nada aqui. Você tem que voltar para cá, para as Escrituras. Tome cuidado com o catecismo. Tome cuidado, catecismo católico, catequese. Tome cuidado com estatutos, dogmas, novas revelações, livros de homens. Ignora tudo isso. Vá só pela Bíblia, gente. Vá só pelo que é sagrado. Não precisa ficar lendo livro de homens, não. Leia a Bíblia, medita nela. Medita nessas coisas. A profanação está aqui, eu disse. Ela está dentro das igrejas, os pastores adúlteros, fornicários, a prostituição, a poligamia, a bigamia. Quantos reverendos dirigem igreja grande e as escondidas atrás da moita? Tem quantas mulheres? E Deus está vendo tudo isso. Eles sabem que eles não vão subir. Mas eles não vão largar a plataforma, o púlpito, porque é um emprego. Vai vender água no semáforo, onde os carros param. Vai vender banana na feira. Vender abacate, tomate, milho. Não vai não. Vão insistir. Nisso eles não sobem, vão pro buraco e... Eu estou falando de igreja de milhões de pessoas. E os milhões que estão com eles vão pro buraco também. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu não preciso... Eu não sou profeta, não quero ser profeta, não preciso ser profeta para dizer que isso é uma realidade. Em cima de plataformas e frente a púlpitos, homens com várias mulheres dirigindo igreja. De milhões, milhares, de centenas. E eles sabem que estão no pecado. Eles até pensam, eu quero a misericórdia de Deus um dia para minha vida, para não largar esse pecado. Não vai haver misericórdia, não. Eu quero ser como Davi. A Bíblia não mandou você fazer o que Davi fez, não. A Bíblia proíbe adulterar. A bigamia, a poligamia, o adultério, a fornicação, que é a relação sexual entre duas pessoas que não são casadas, está terminantemente proibido. Profanas a Bíblia. Quando fazes isso, profanas a palavra de Deus. Não tens temor nenhum, tremor nenhum, não tens respeito nenhum. E até mulheres pastoras, pregadoras. Já não deveria pregar, porque a Bíblia manda a mulher ficar calada. 1 Coríntios 14, 34 ao 38. Não tomar a palavra. Calada na Assembleia e não tomar a palavra. Mas está aí também outra profissão. Dá muito dinheiro. E a profanação dos cantores gospel. Se os pastores são horríveis, esses são horripilantes. Cantores gospel de igreja, como Elvis Presley, aprendeu a cantar na Assembleia de Deus. Eu ouço que Michael Jackson era TJ, Testemunho de Jeová, né? Muitos desses famosos, antes deles enganjar e ficarem famosos na carreira da música, eles cantaram em salões de igreja, templos de igreja, corais de igreja. Né? A profanação é grande, não temos cantores aí na Bíblia cobrando cachê. Né?
Só para repetir música, eu não vejo graça nenhuma. Eu nem ouço. Eu nem ouço. Eu entendi muito bem o que Paulo falou, os de dentro e os de fora. Eu não vou perder meu tempo ouvindo cantor de fora. Pregadores eu ainda ouço, porque eu preciso ouvir para saber o que eles estão pregando para mim vir ensinar aqui. Agora, cantores, eu não ouço. Isso é uma profanação, esses shows, essas bandas, esses cantores solos, né? É um mundanismo. Eu não perco tempo com isso. Meu tempo é curto para meditar nas escrituras o dia inteiro, né? Eu disse que lá eles profanavam o sábado, no tempo da lei, né? A lei ainda não acabou, né? Se houver judeus, os judeus podem obedecer a lei, os levitas podem plantar dízimo. O problema é que Israel hoje, ninguém sabe que tribo é, né? Como é que você vai achar levita? No meio das tribos de Israel, não vê que no ano de 70 destruiu tudo, houve a diáspora? Eu vou fazer uma série de vídeos, já comecei um ontem. Israel por dentro, né? Talvez o próximo vídeo eu faça sobre Israel por dentro. O profano e o sagrado lá dentro da Terra Santa, né? As crenças, as religiões, como vivem os judeus. Quem sabe esse vai ser o próximo vídeo, tipo um documentário, para a gente entender Israel por dentro, porque Romanos 9, 27 vai cumprir, né? Ainda que Israel fosse como a areia da praia, sol remanescente, será salvo. Eu tenho visto muito vídeo, muita gente mostrando Israel por dentro. Eles fumam charutos, cachimbos, esses ortodoxos. Cabelo aqui, a barba, chapéu preto. De frente ao muro ocidental, o muro das lamentações, fumam cigarro em cima do túmulo de José. Brigam entre si, vão ao muro ocidental das lamentações só para amaldiçoar as mulheres. E agora estão lá. De um lado, né, tem uma cerca separando, né? Guerra de judeu contra judeu, e eu vou vendo aquilo. Sem falar de Tel Aviv e toda Jerusalém. Pecado, é igual aqui em Goiânia. Igual Rio de Janeiro. Ou os lugares litorais do Nordeste, é profano demais da conta, Israel. Eles têm medo de bala, mísseis. Bombas, né? O pecado tá correndo frouxo. Eu fiquei pensando. Vendo Israel por dentro, muitos vídeos mesmo. Eu pensei, ainda bem que Moisés e Elias, quando vieram dos testemunhos, eles vêm para trazer juízo, não é uma mera pregação, porque se Moisés e Elias vierem para debater, gente, aqui em Nova York tem 5 milhões de judeus, em Nova York, no Brooklyn, milhões. Os homens judeus nem trabalham, as mulheres que trabalham. A função deles é meditar a lei, estudar a Torá 24 horas por dia. Põe as mulheres para trabalhar. Se colocasse Moisés e Elias vier para debater com ortodoxo, já pensou? Os homens estão tudo velho, barbudo, sem trabalhar, meditando na Torá, de dia e de noite. Não, Moisés e Elias não vêm para debater. Fiquei pensando, a tarefa que Moisés e Elias vai ter. Debater que não é. Ele vai trazer desencadear o sexto selo. Sol, lua, estrela, terra, terremoto. Você não sabe o que Elias e Moisés vai fazer. Não fica pensando que vai ter debate. Os dois profetas do lado da câmera da televisão contra aqueles rabinos do judaísmo. Não haverá debate, haverá juízo. Eles vão arrancar os 144 mil israelitas. É no juízo, é na tribulação, é na angústia de Israel. Aquilo ali vai ficar terrível, horrível.
É pecado demais da conta em Israel, mas Elias não vem, igual um pastor batista, fazer uma mera pregação, um pastor metodista, um Caio Fábio, um Hernandes Dias Lopes, que prega muito bem, um brilhante pregador como o doutor Augusto Nicodemo, mas ele não vem para isso, não. Ele vai cumprir o 6º selo. Vai arrancar os 144 mil na base da angústia. Não quero estar aqui nesse tempo. A coisa está aí descrita no Apocalipse, é só ler o 6º selo. Ali você já vê Moisés e Elias em Israel, fazendo seu serviço. É assim que vai ser, porque pregaçãozinha, quem é que vai ganhar daqueles Ihudim, daqueles falachas? Quem vai ganhar daqueles rabinos lá de Israel num debate? Aqui mesmo no Brasil tá cheio de rabino judeu. Ninguém dá conta de ganhar deles no debate, né? Eles têm saída pra tudo, é igual sabão, é igual peixe, assim, escorregadinho. Você pensa que pega, ele sai na hora. Se você usar a Torá, os livros escritos, isso só tem valor se tiver a Torá oral. Você entender cada texto, aí você tem que ter a Torá oral. Tem que ter Talmud, tem que ter isso, aquilo outro, são tudo super treinados. Aí Deus dá um ponto final. Quando Moisés e Elias vieram, não tem nada de argumento. É juízo. Vamos voltar à palavra de Deus. O propósito dessas pregações é isso. Voltar às escrituras. Porque Moisés e Elias, a pregação deles é diferente. Simplesmente a pregação de Moisés e Elias é diferente. Bem, ontem um cacuísta me fez colocou lá uma referência do Cacu, me fez uma pergunta sobre o que eu penso do clamor da meia-noite. Eu disse que é um despertar, é um grito, um despertar. Não é guerra física e nem material, porque Paulo disse que nossa luta hoje é contra os espíritos maus nas alturas. Efésios 6, versículo 12 em diante. Ou seja, não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra nenhum homem e mulher na terra. Aqui é ter paz com todos. Hebreus 12, 14. A guerra não é carnal, material. Isso aí que Cacu faz é uma jihad islâmica, colocar pregadores na porta de igrejas. E a gente ganha, como eu já fui do Cacu, a gente ganha ameaça de tiro, de faca, de spray de pimenta, objetos, cusparada. Cacu mesmo tá lá nas delícias, no harém dele, aquele polígamo do Cacu lá na Costa do Marfim. Enquanto quem prega Cacu fica aí com a cara arrebentada. Mas Cacu mesmo não aparece, não. Oi, Jesus Cristo enfrentava as ruas, Paulo enfrentava, né? E por que Cacu não enfrenta nada? Que profeta é esse? Nem fazer pregação ao ar livre faz. Profeta da caneta, Paulo estava na prisão, quando escrevia lá, com seu punho, sua mão. Se não fosse a prisão, Paulo estava pregando ao ar livre. O arquiteto da igreja das nações, Cacu nem sai para evangelizar. Eu disse, a guerra é espiritual e é um despertamento, o clamor da meia-noite. Não é guerra física. E ele veio me dar uma referência que Cacu mostrou que Miguel é Cristo. Aonde, gente? Quem mostrou que Miguel é Cristo foi o William Branham aqui, ó. Em 1955, 9 de janeiro, na mensagem Princípio e o Fim da Dispensação Gentílica, o irmão Branham já tinha pregado. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe. Miguel era Cristo. Naturalmente, o qual lutou as guerras angelicais no céu com o diabo. Satanás e Miguel lutaram juntos, ou lutaram um contra o outro, melhor dizendo, irmão Branham corrigiu aí. Isso aqui é o busca, aqui tem as 1203 mensagens do irmão Branham, né? Aqui eu estou usando o lado português. Também aqui em 63, Cristo, Mistério de Deus Revelado.
O irmão Branham disse que Miguel é Cristo. Então não foi Cacu, no Cacu 107, que mostrou que Miguel é Cristo. Primeiro foi o William Branham. Cacu só está plagiando o William Branham. Olha aí. Cacu só plageia William Branham. Quando Jesus Cristo em Mateus e Yehoshua, Mashiach, foi ao deserto ser tentado pelo diabo, aquilo não era o primeiro encontro de Yehoshua com o diabo. Já tiveram encontros lá em cima, na eternidade. Jesus Cristo disse, eu via Satanás cair do céu como um raio, um relâmpago. Como que Jesus Cristo, Yehoshua, o filho de Jeová, Yahvé, viu isso? Olha, ele era Miguel, ele mesmo expulsou Lúcifer, Satanás, o adversário dos céus. Então, o diabo é que tinha dúvidas, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, mas ele, Yehoshua, já conhecia. O diabo é que tinha dúvida, porque lá ele estava, Yehoshua estava na eternidade, aqui ele estava humilde. Bem simples, né? E como Miguel, que é Cristo, derrotou o diabo na eternidade, também o derrotou na terra. Paulo diz, despiu o diabo na cruz, a nota promissória que nos condenava, ele rasgou com seu sangue. E ainda desceu ao inferno e arrancou as chaves da morte do inferno. Ele é o poderoso conquistador. Não vem com Cacu. Cacu não traz nada de novo. É fábula. Cada capítulo do livro de Cacu é uma fábula. Quem revelou? O revelador chama-se William Branham. E o arquiteto da igreja estabeleceu o fundamento é Paulo. Não foi a primeira vez que Yehoshua enfrentou o diabo. Ele já tinha enfrentado lá em cima. Grave isso. Simplesmente grave isso. Eu tenho tanta coisa, como sempre, para pregar da gloriosa, bendita, abençoada palavra de Deus, que é a salvação. A salvação é as Escrituras. É a Bíblia. Não te engane, não se deixe enganar. Você carrega um livro que tem vida eterna. William Branham chorava a olhar para a Bíblia. Nesse livro tem vida eterna. Vamos voltar à palavra. Enquanto há tempo. Na mensagem Humilha-te, de William Branham, referência 75, 76, o irmão Branham diz que Deus não porá o seu Espírito Santo, em um templo profano e desobediente. Não. Sim, Deus quer morar no homem, mas ele não vai morar em qualquer homem e mulher, não. Você vê que você tem incredulidade, não crê em todas as escrituras, ele não vem morar. Se ele vê que você é um profano, comete iniquidade, quer saber o que está escrito nas escrituras, e a escritura pede aos mandamentos de Deus, para você praticar esses mandamentos aqui, principalmente o Evangelho de Paulo, as 14 cartas, né, para as nações, aí você resolve não obedecer para obedecer igrejas e homens. És um profano. És um homem profano, uma mulher profana, e o Espírito de Deus não virá morar dentro de você. Um templo profano, iníquo e desobediente. William Branham, a mensagem Humilha-te, diz, o Espírito de Deus, o Espírito Santo não vem habitando. Não lembra de Simão? O mágico Filipe batizou ele, batizou todos os samaritanos que creram, mas ninguém tinha recebido o Espírito Santo. Até que Pedro foi para lá e ia impor nas mãos. E aqueles que eram santos iam recebendo a descida do Espírito Santo como em Pentecostes, no cenário. Mas esse Simão não desceu. Pedro podia impor a mão na cabeça do Simão 1000 vezes. A vida do Simão mágico era profana. A vida do Simão mágico não era como a vida do Simão Pedro. Simão Pedro era santo. Simão mágico era profano e ainda quis comprar
o dom, a vida eterna com dinheiro. Pedro disse, seu dinheiro sirva para a sua perdição. Você acha que porque você paga dízimo e oferta, faz sacrifício em igreja, que você vai morar no céu? Nem Simão mágico recebeu o Espírito Santo. Ele não tinha vida santa. Não adiantava insistir, não, mas ele estava batizado em nome de Yehoshua, Hamashia, por Filipe. Samaritanos, Simão, o mágico samaritano, sim. Mas Deus não completou. Não deu o Espírito Santo, não selou. Porque a vida do Simão, o mágico, era profana. E tanta gente na Bíblia. E a gente vê os exemplos de vidas profanas. Caim era um profano. Não tenho nem tempo de comentar. Um profanador, um profano. Aquele povo lá do dilúvio que morreu afogado, tudo profano. Até as criancinhas que morreram, se cresce ia ficar igual o pai e a mãe. As mulheres eram bonitas, no tempo de Noé, formosa, como hoje. Hoje já não é tempo mambrando na salão de beleza para fazer uma mulher virar uma princesa. Hoje é os médicos. Que já operam cirurgiões plásticos. Botox, harmonização facial. O que a medicina não é capaz de fazer? Os produtos não é capaz de fazer. Elas eram formosas. Hollywood só tem mulher formosa. As televisões de novela só tem mulheres formosas. É tanta mulher bonita que a televisão está mandando um monte embora para trazer uma nova safra de mulher bonita. E Deus trouxe o dilúvio e afogou aquela profanação. Mas as mulheres que entrou dentro da arca eram profanas. Elas ajudaram uma das mulheres a carregar a semente da serpente de Satanás para dentro da arca de Noé. Uma mulher entrou grávida, como no jardim do Éden. Deus expulsou Eva, grávida do jardim. Depois dela fazer relação sexual com a serpente, Adão, e na barriga, no útero de Eva, estava Caim e Abel. Cada um com um pai diferente, a mesma coisa, dentro da arca de Noé. A semente da serpente, 1958, William Branham pregou isso, referência 198, passou pelo dilúvio, profanação, vamos ver? Que no milênio não vai haver pecado, mas depois do milênio o pecado volta. Aí vem a última guerra de Gog e Magog, quando Satã, durante 1000 anos, Satanás, o adversário, não vai poder fazer nada sob uma cadeia de circunstâncias, mas terminado o milênio, ele estará ali aguardando a ressurreição das matérias. Suas vítimas, súditos, estão no inferno. Ele sabe que virá depois do milênio para produzir, provocar a última guerra de Gog e Magog, e fogo e enxofre vai descer. E enfim, Satanás será destruído, e seus súditos e seus anjos. Antes tem 1000 anos. Milênio, 1000 anos, com o filho de Davi, Yehoshua. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Mundo profano, profanaram a arca de Noé, colocando a semente da serpente ali, uma das mulheres, e as mulheres colaboraram, cooperaram, fizeram passar a semente da serpente, uma mulher grávida dentro da arca de Noé. E aí tem Cã, filho de Noé, profano, foi assistir a nudez do pai. O pai estava dentro da tenda, Noé estava dentro da casa dele. Ele não tinha que fazer aquilo, mas ele era um profano. William Branham diz, Cã era do maligno, como Caim, os dois são do maligno. A maldição veio contra o quarto filho de Cã, Canaã. Cacu vai profanar na Bíblia, tira a maldição sobre Cã, Canaã, e coloca sobre o Mizraim, o Egito. Está errado. Veja que Josué e Israel, os juízes de Israel, fizeram o povo de Canaã servir Israel. Ninguém podia contra Israel, contra Josué, contra Sansão, Jefté, Gideão. Era a promessa de Deus. Canaã tinha que submeter-se a Israel, a 100, aos semitas.
Há um pacto de Deus com Israel. Eu sei, ainda que seja como a areia da praia, tem quase 10 milhões de judeus hoje em Israel. Me diga se não tem número suficiente para Moisés e Elias pisar ali. Só há 15 milhões de judeus no mundo, gente. 10 milhões está em Israel. Não tem número suficiente para Deus retirar. Se ele enviasse Moisés e Elias hoje, 144 mil, claro que tem. 42% é ortodoxo. Eu vou vir com as porcentagens de crenças e religiões por dentro de Israel. Vou mostrar para vocês. E Moisés e Elias está vindo. Deus tem um pacto com Israel. Mas só o remanescente. Leia Romanos 9, 27. Só os 144 mil vai ser salvo. Isso aí Deus vai cumprir. E depois da arca, Cã, vem Nimrod, outro profano. Fez uma torre de Babel para ir para o céu. É igual esse tanto de igreja hoje nas ruas. Tudo é para levar para o céu, para o paraíso, para a glória celestial. Batista, metodista, Casa da Bênção, Presbiteriana, Deus e Amor Universal, Sal na Nossa Terra, Betel. Gente, a gente fica sem noção. Se você começar a contar a quantidade de igrejas, às vezes é uma grudada na outra, assim, um tupicão, trombando uma na outra. Só uma parede faz diviso. Que é isso, Torre de Babel? Você acha mesmo que alguma igreja vai colocar alguém no céu? 50, 70 numa avenida? Isso aí é Torre de Babel. A intenção do filho de Cã, o Nimrod, era boa. As intenções das igrejas são boas. É regenerar, transformar vidas. Claro, os pastores ganham bem, o dízimo, as ofertas, a contribuição financeira. Mas não foi isso que Deus mandou fazer, não. Estando de igreja, de templo, Israel está sem templo. Eles nem sabem se vai ter um terceiro templo. Ninguém tem certeza. Eu já expliquei aqui que o Mombrano disse aqui. João disse, a cidade não tem templo, não. Não vi templo. Quando fala templo, é templo dos judeus lá, igual de Salomão, igual de Herodes, que não sobrou pedra sobre pedra, gastou 46 anos. Essas igrejinhas, e o templo de Salomão no Brás, lá está falando que na cidade, quando ela descer sobre o Monte Moriá, o Monte Sião, que o Moriá é um montezinho em cima do Monte Sião, embaixo está o Monte Sião, ali onde estão as duas mesquitas de Omar e Al-Aqsa, né? E os judeus querendo aquele espaço para construir o terceiro templo. E os judeus não sabem que o Monte Sião vai subir, vai alargar, vai ficar comprido, mais ou menos 2.400 quilômetros para cima, de largura e comprimento. Qualquer nação verá o Monte Sião no milênio, na eternidade. Quando a cidade descer, já agora, no fim do Armagedon, ele desce para pisar os pés no Monte das Oliveiras, 2 quilômetros do Monte Sião. E depois o Monte Sião vai ficar do tamanho da metade dos Estados Unidos da América, diz o Mombrano. Mais ou menos 2.400 quilômetros para cima, largura e comprimento. E a cidade celestial vai encaixar ali. E a cidade celestial, João diz, em Apocalipse 21, 22, eu não vi tempo. Quando ele está falando de tempo, ele está falando semelhante ao de Salomão e ao de Herodes. O mundo está preocupado se vai haver um terceiro ou não, um templo. Vai haver ou não vai haver? É a pergunta. Israel já tem todo o material, vai haver ou não vai haver? Gente, o que vai acontecer com o Monte Moriá, que está abaixo do Monte Sião, é mais importante. Se vai haver ou não vai haver, eu não sei. Eu sei que o Monte Sião vai crescer. Eu não sei quantos quilômetros tem em Jerusalém, o Estado de Israel. Ou se dizer que é menor do que Sergipe. Pensa, 2.400 quilômetros. Aquilo ali vai crescer. Então, vai tomar Israel, o país todo. E vai tomar essa região do Oriente Médio toda ali, ó. Olha o tamanho do Monte Sião. Ele vai para 2.400 quilômetros mais ou menos. Vai crescer, vai encupridar, enlargar. E a cidade vai descer ali.
Aí você está preocupado com o terceiro templo. Olha o que Deus vai fazer. Israel profanou o primeiro templo. Antigo Epifânio entrou lá no templo dos Macabeus. Fez matar porcos, sacrificar porcos lá. Lê o livro de Macabeus. Minha Bíblia tem um livro de Macabeus, é verídico. Embora eles dizem, não é inspirado, mas é uma história que aconteceu mesmo. E o segundo templo, Jesus disse, não vai restar pedra sobre pedra. Aí que é um terceiro templo para quê? Para quê? Para matar ovelha? O sacrifício de Jesus Cristo não foi o suficiente? Que é um terceiro templo para quê? Para matar touro? Matar pombinha? Matar rolinha? Para quê? Israel vai receber Moisés e Elias. É juízo. A terra vai sofrer. Mas ela tem que sofrer. Uma mulher tem que sofrer para dar a luz filhos. Né? Vamos lá, Nimrod. A Torre de Babel, a terra está cheia de Torre de Babel. Ó, em 1 Crônicas 5, versículo 1, Rubem, o primogênito de Jacó, perdeu a primogenitura. Foi para José, porque José era santo. Rubem profanou a cama do seu pai Jacó. Ele foi deitar com uma das mulheres de Jacó, seu pai, profanou a cama do seu pai Jacó, do seu pai Israel, e aí Deus pegou a primogenitura e deu a José. Pode ler 1 Crônicas 5, versículo 1. Se você pensa que Deus se esquece, que Deus tem memória curta, você está enganado. Toda a sua profanação contra a Bíblia, Deus vai cobrar. Tudo que o homem planta vai colher. Melhor se arrepender em vida. Colocar a boca no pó da terra para ver se Jeová e a bem ainda tem misericórdia de nós. Quantos atos profanos homens estão fazendo em nome de Deus? Lá eles profanavam o sábado, profanavam os altares, profanava o templo, profanou os mandamentos, profanava o nome do Senhor. Veja Israel agora. Um judeu, quando vai ler algo que tem o nome YHWH, ele salta, eles nem lê o nome. Profanou tanto o nome de Deus. E Levítico 2,9 diz que uma filha de um sacerdote lá na lei, ao desonrar o pai, prostituir, ela ficava profana. E também profanava o sacerdote, seu pai. Tanta profanação. Eu fui ver a palavra profanar, profano, profanação, o Velho Testamento está assim. Israel nunca respeitou. Claro, tem os escolhidos, os homens sérios e mulheres sérias. Pouquinhos. No meio dos hebreus, em todas as histórias dos hebreus que respeitavam. Aí você acha que a igreja das nações gentílica respeita a Deus? Olha o Cacu com 7 mulheres querendo ser profeta, escravizando os outros. Olha o joaquinzismo no Brasil, o cacuísmo na África, o saltismo em Porto Rico. Eu acredito em William Brandt, ele viveu uma vida pura. Sem fumar cigarro, beber bebida alcoólica e sem tirar a virgindade de moças, né? Era um profeta respeitador. Mas hoje, eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém, não. Senão queima. Eu perco minha mão. Hoje eu só posso confiar nisso aqui. Eu prefiro confiar nas escrituras do que confiar em homens. Vamos voltar à palavra. Vamos voltar à palavra de Deus. Para terminar aqui, tantos personagens profanos. Esaú mesmo trocou a primogenitura por uma meleca, né? Um feijão lá, uma lentilha e tipo uma costelada, uma carne cozida, né? Ele comeu a meleca dele lá, ele achou que Deus era brinquedo, e Deus levou a sério, ele era um profano. Esaú, Judas Iscariote, outro profano. O Cacu me chama de Judas, eu não sei que tipo de Judas sou eu. Eu, Judas? Ele me autorizou a ir lá em Pains, na casa do Toninho, que é um sucessor do Cacu. Lá em Pains, eles quiseram me dar um envelope desse tamanho de dinheiro, eu não peguei.
Que Judas sou eu? Que Judas Iscariote sou eu? Eu sei que Judas, para ser Judas, tem que ter fome de dinheiro. Eu preguei aí, Cacu, 10 anos na internet, nunca pedi dinheiro. Nunca. Ninguém pode dizer que eu pedi dinheiro alguma vez aí na internet. E agora eu estou pregando que não existe dízimo. Que Judas sou eu? Judas gosta de dinheiro, gente. Eu estou pregando as escrituras. Para o povo brasileiro, eu sou um brasileiro que prega as escrituras. Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora, nesta nação, que aqui se levante um poderoso exército de Deus, ainda que sejam 10 pessoas, 20 pessoas, mas que sejam fiéis às escrituras, a Deus, ao Deus da Bíblia, Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Amém e amém.